Olá, prof! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Deise Cardoso e por aqui eu compartilho dicas de organização, planejamento e gestão de sala de aula. Então, se você se interessa por esse tema, já se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês como eu monto o meu cronograma de lição de casa dentro do Canva. Eu gosto de fazer toda a solicitação de lição de casa por cronogramas semanais. Eu acho que fica mais organizado para a família poder se programar, de repente fazer todas as tarefas de uma vez, ou fazer no fim de semana, né? Porque eu sempre peço de uma semana para começar a entregar na outra. Então, eu prefiro fazer assim. É possível você fazer também o cronograma mensal. Eu gosto de fazer semanal, porque aí eu vou ajustando de acordo com a demanda da sala de aula, né? De acordo com os conteúdos que já foram aplicados em sala de aula. Então, eu prefiro fazer dessa forma, eu acho que fica muito mais funcional e fazendo assim, né, desde que eu adaptei este modo de solicitar a lição de casa, esse combinado que eu faço com os pais desde a primeira reunião, eu senti que a entrega de lição de casa ficou maior. Então, eu tenho pouquíssimos alunos que acabam não fazendo as lições de casa, justamente porque a família consegue se organizar melhor sabendo todas as tarefas da próxima semana, né? Então, eu vou compartilhar com vocês, vou mostrar aqui daqui a pouquinho. A gente muda de tela para eu compartilhar, para eu espelhar o Canva para vocês para mostrar como que eu faço essa organização. Na escola que eu trabalho atualmente, a gente tem as fichas de atividades, né? Então, eu faço uma contagem de páginas durante o bimestre, que eu preciso finalizar ali daquele componente, e distribuo nos dias letivos para saber quantas lições de casa eu preciso pedir, quantas páginas por dia eu tenho que fazer em sala e também na escola. Então, eu faço dessa maneira. Se você não tem um livro, né, didático, uma apostila que você solicite as tarefas, você também consegue fazer o cronograma e, de repente, enviar numa pasta pelas crianças as atividades já impressas ou o próprio caderno, dependendo de como você gosta de solicitar a lição de casa, tá? Então, eu priorizo mandar essas atividades do livro, que no sistema que eu trabalho hoje é assim que nós temos, que funciona, mas dá para você adaptar também o cronograma para outros formatos de lição de casa que você possa vir a fazer. Então, uma coisa que é importante citar antes da gente ir para a prática, né, lá no Canva, é que eu sempre organizo as entregas de acordo com a aula que eu vou ter. Então, por exemplo, se toda terça-feira eu tenho aula de ciências, eu já combino, já coloco dentro do cronograma, já coloco essa previsão dentro do cronograma de entrega para a próxima terça-feira. Porque aí eu já inicio a minha aula na terça-feira fazendo a correção da lição de casa de ciências. Como que eu faço esse momento? Eu passo vistando entre as fileiras para verificar quem fez e quem não fez, e faço a correção de maneira coletiva na lousa, para que as crianças façam essa autocorreção e verifiquem o que está certo, o que não está, quais foram as dúvidas que surgiram, porque mesmo a gente mandando para casa, muitas vezes as crianças vêm com dúvidas para a sala de aula do que era para ter sido feito, se realmente fez certo, onde erraram. Então é nesse momento que a gente consegue fazer essa retomada de maneira coletiva, né? Principalmente com turmas numerosas. Fazer a correção individual é muito mais desgastante, requer mais tempo, então eu faço dessa maneira. Eu visto para verificar quem fez e faço a correção de maneira coletiva, tirando as dúvidas e peço para que as crianças mesmo consigam ir verificando. Esse formato só funciona a partir do quarto ano, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro realmente precisa ser a correção individualmente mesmo, de forma coletiva. Somente quarto e quinto ano já tem essa autonomia de fazer essa autocorreção, tá? E sempre assistida pela professora. Então, na correção, no visto, eu verifiquei que tem alguma escrita errada, alguma palavra escrita errada, eu acabo solicitando para que a criança corrija, né? Obviamente. Mas essa maneira coletiva é uma forma funcional também da gente ter esse tempo de retomada das lições de casa em sala de aula. Eu levo em torno de uns 20 minutinhos para fazer isso, tá? Então, aqui nós já estamos com o meu Canva aberto. Eu já tenho aqui atividades deste ano de 2025. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas esse é o cronograma de tarefas de 2025 que eu fiz com a minha turma. E eu tenho aqui o cronograma de tarefa do ano passado também. Eu gosto de manter tudo no mesmo arquivo para eu fazendo esse comparativo também e editando às vezes, né? Só o que for preciso. Então, ano passado eu usei esse tema aqui em todos os meus arquivos. Este ano o tema é esse floridinho aqui, né? Então eu faço, vou só duplicando. Eu faço o primeiro, depois vou só duplicando aqui em cima no Canva mesmo. Mas, se você quiser começar do zero, eu coloco sempre no tamanho de post para Instagram, que fica esse quadradinho.
Ele fica bonitinho tanto na agenda virtual, se você for enviar por agenda virtual, tanto se você quiser imprimir e enviar para as crianças. Atualmente, eu tenho lá na escola que eu trabalho um livro de lição de casa, de tarefas, que a gente acaba utilizando algumas coisas em sala e outra, a maioria é para casa. Caso você não tenha esse livro e você trabalhe com caderno, e você trabalhe com atividades impressas, você também consegue fazer cronograma. É só você enviar pela pasta de atividades do aluno as tarefas da semana inteira, fica muito mais fácil de se organizar. Então, aqui com o Canva aberto, a gente já está lá com o nosso quadradinho pronto. Você vê em elementos. Eu gosto de usar bastante, por exemplo, fundos floridos, ó, já tá até aqui, que é o tema de hoje, mas você consegue encontrar diversos temas, fundos coloridos, né? Então você consegue encontrar diversas opções aqui no Canva, né? Vamos manter o florido que tá mais bonito. Então você pesquisa lá em elementos, você vai selecionar qual é o fundo que mais te agrada. Então, por exemplo, eu gostei desse, vou usar esse. Eu gosto de colocar essa bordinha, tá vendo? Em cima e embaixo. Então, como que eu faço? Eu venho aqui em recortar e vou posicionar do tamanho que eu quiser para ela ficar uma bordinha, tá? Então, você vem aqui em cima, cortar, seleciona a imagem. Aqui você vai duplicar. Duplica e arrasta para o lado. Duplica e arrasta para o lado. Ele já foi automaticamente. Depois eu seleciono todos de uma vez e agrupo. Agrupou? É só duplicar para a gente colocar aqui embaixo. Tá vendo? A bordinha já está pronta. Depois a gente vai lá para tabelas. Vindo aqui em elementos, ó, no elemento, na busca de elementos, você encontra aqui embaixo, descendo o seu mouse, a opção de tabelas. E aqui eu já coloco, clicando na tabela, você já consegue escrever nela. Ela funciona muito parecido com aquelas tabelas do Word, tá? É bem parecido. Então, clicou em cima, você consegue escrever nela o que você precisa. Então, eu coloco sempre lá o conteúdo, né, a disciplina. Aliás, o conteúdo nem a disciplina, é o componente. O componente que a gente vai solicitar a lição, né? Componente, deixa eu arrumar aqui, que digitou errado, componente. Aqui eu coloco onde fazer. No caso de ser ou na ficha, ou caderno, ou livro principal, então aqui eu vou selecionar, vou direcionar a família onde essa tarefa está sendo solicitada. E a data de entrega. Então, eu faço dessa maneira, eu vou aumentando aqui, tá vendo? Se você quiser modificar a fonte, é só selecionar aqui toda a tabela, vir aqui na fonte e aí você consegue editar, colocar uma outra fonte aí que você queira para o seu arquivo. Eu gosto dessa, eu vou manter nessa. Na tabela, você consegue editar por esses 3 pontinhos aqui, tá vendo? Na lateral. Então, você clicando, vai aparecer várias opções do que fazer. Se você quiser adicionar uma linha, excluir linha, uniformizar o tamanho. Então, você consegue fazer tudo por aqui. Se você quiser expandir essa tabela, você não vem por aqui, porque aqui ele vai só diminuir ou aumentar aquela área específica da tabela. Se você quiser ampliar ela toda, você precisa vir sempre pela borda, ó, pelos pontinhos e não pelos tracinhos, tá? Aqui você vai posicionar ela, aqui, clicando aqui, você posiciona, arrasta ela para onde você quiser. E eu gosto de usar também aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui de cima, a opção posição, e aí você centraliza, ó, ao centro e no meio. É como eu gosto de fazer. Se eu quiser colocar coloridinho aqui dentro dessa tabela, eu seleciono só ela. Tá vendo essa parte aqui, ó, com cor? Você vem aqui, você seleciona. E seleciona para deixar com uma corzinha, né, mais destacada. Não gostei dessas cores, quero mudar. Gostei desse. Não, laranja ficou bonito. Então, você posiciona aqui do jeito que você quiser a sua tabela. E aqui em texto, eu vou colocar para casa cronograma A, cronograma 1. Eu gosto de colocar assim para a gente não se perder, porque como eu mando todos iguais, eu coloco sempre A, B, C, justamente para eu saber qual é aquele cronograma, tá? Da semana, qual semana nós estamos. Que eu vou posicionar com outra fonte. Gosto bastante de usar essa fonte. E se eu quiser pôr um destaque aqui, eu venho em elementos e pesquiso destaque. Fica bonitinho também, ó, tá vendo que tem vários destaques que você pode usar.
Eu gosto de usar bastante esse aqui, ó. E aí eu consigo até modificar a cor, de repente, para ficar, né, mais de acordo aí com o tema da tabelinha em si. E aqui eu coloco matemática. Matemática, página 13 a 16, ficha de atividades. Se você manda folhinhas de lição, né, para colocar na pasta, de repente para colocar no portfólio, ou se você manda caderno, você pode numerar a própria folha que você for fazer, sabe? Eu faria dessa forma. Se eu usasse muito mais folhas impressas do que o livro, por exemplo, eu colocaria na própria folha de atividades. Atividade um, atividade 2, atividade 3, para você direcionar, né, corretamente os pais à tarefa que precisa ser feita. E aqui eu coloco a data de entrega. Ah, vai ser dia 3 do 3. Dia 3 do 3 de 2025. Nem sei que dia é dia 3, vamos supor que é segunda-feira. Nem sei se é mesmo, mas é só para vocês entenderem. Então, é dessa maneira que eu coloco, que eu faço o cronograma. Então, nessa aula de matemática, nesse dia, eu tenho que ter aula de matemática para que essa lição seja entregue nessa data. Aqui, português. E assim eu faço. Se for uma tarefa avaliativa, eu sinalizo aqui, onde fazer, página 25, livro principal, avaliativa, tá? Eu sinalizo também para que os pais saibam que essa é uma tarefa diferente das outras, que vai ter nota, que vai contabilizar ali na menção de notas do aluno. Então, eu faço dessa forma aqui. Terminei de fazer, eu vou salvar esse arquivo em PNG, se eu for enviar por uma agenda digital, né? Se for pelo WhatsApp, não sei como vocês comunicam aí com os pais, mas por uma agenda digital eu salvo sempre imagem, PNG. Se for imprimir, eu sempre salvo o PDF para impressão, tá? Se for imprimir, é interessante, de repente, você duplicar essa página e salvar várias de uma vez para você imprimir 4, 5 páginas por folha e ter os quadradinhos, cada um em uma folha, entende? Faz mais sentido, tá? Então, é dessa forma que eu faço, que eu organizo o meu cronograma de tarefa. É possível fazer semanal, como eu faço, é possível fazer mensal. Eu prefiro semanal justamente para ir fazendo esses ajustes e garantindo que o conteúdo está compatível, né? Que o conteúdo que foi aplicado em sala de aula está compatível com o conteúdo que eu vou solicitar para casa. Então, é dessa maneira que eu faço e é a maneira que tem dado certo. Ainda que na hora da correção coletiva, né, eu mencionei que funciona com turmas de quarto, quinto ano, é, o cronograma de lição de casa eu mando em qualquer turma que eu estiver trabalhando. Terceiro ano funciona super bem, justamente para o pai, para os familiares, né, para os pais, para a pessoa que auxilia ali a criança em casa conseguir se organizar para entregar essas tarefas. Então, fazendo dessa forma, eu minimizei bastante, né, as crianças que chegam em sala de aula sem ter feito a lição. A grande maioria consegue fazer porque se organiza, ou para fazer um pouquinho por dia, ou para fazer todas no sábado de manhã, ou para fazer todas domingo à tarde, mas elas conseguem ter essa flexibilidade de se organizar e para mim fica muito mais fácil também para fazer esse controle de quem fez, de quem não fez a lição de casa. Então eu sugiro, né, que você treine aí, que você faça, coloque em prática essa ideia com as suas turmas e eu espero que funcione para você.